CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Viu? Gilberto, tenho uma enquete no ar nossa aqui, exatamente para te ajudar a contar a história dos 50 anos da primeira ligação feita por um aparelho celular e vários testemunhos de ouvintes nossos sobre a história do celular na vida deles, viu? Eu vou chamar a enquete só para você ter uma ideia aqui da participação e a gente entra no contexto já já. No Twitter, fala, Patrícia, quais são as opções? Olha, 71%, a maioria dizendo que sim, é dessa época, e empatados com 14,3%, aqueles que só conheceram os menores e aqueles que preferem nem lembrar dessa época. No Instagram, vencia aquele que nunca ouviu falar no Motorola PT. E eles continuam vencendo, 550. tá? 550. E eles continuam vencendo, tá, gente? Eles representam, neste momento, 73% dos internautas e outros 12% dizem que só conheceram os menores. Então, a galera aqui do Instagram não tá com essa recordação de há 50 anos, não. Viu, Gilberto? Eu vi, viu? Olha só, o PT 550 foi meu primeiro celular. Foi o primeiro celular que eu usei, depois foi pro 950, né? Eu acho que eu fiz a escadinha toda aí desde o começo, viu? Aí na história. Mas, Fernando, exatamente, viu? No dia, segunda-feira, dia 3 de abril, há 50 anos atrás, um engenheiro da Motorola, Martin Cooper, agora um senhor já, super simpático, fez a primeira ligação via celular com um Motorola Dynatec 8000 na cidade de Nova York, viu? E aí inaugurou essa potência que a gente tem aí de tecnologia, que todo mundo hoje em dia está no nosso dia a dia, né? Dos usos dos celulares, né, nessa situação, né? E aí, a partir dessa ligação, a gente tem 50 anos de pura evolução, tanto nos aparelhos, que começaram lá, aparelhos com telas muito pequenas, só com display basicamente números, até esses aparelhos que a gente tem hoje de telas de alta resolução, câmeras fotográficas, né, e uma série de outros recursos nessa situação. É bem uma evolução bastante impressionante em relação a isso. Só para a gente ter uma ideia, o primeiro celular, né, esse Dynatec 8000 da Motorola que foi utilizado, tinha uma autonomia de bateria de 40 minutos só. Não. Depois de 40 minutos, você tinha que recarregar a bateria, né? E hoje a gente tem celulares que funcionam mais de 24 horas com a bateria totalmente carregada, né? Então, é bem interessante, né? Essa evolução que a gente está vendo por aí, né? Do ambiente em si, né? Do celular em si. Além disso, a gente tem visto que o celular ele tem substituído muitas outras funções, né? Por exemplo, a gente tem lá a parte de despertador, de relógio, mapas, guias de ruas, né? Até o GPS está no celular. Uso de cartão de crédito e de débito também substitui, porque a gente tem o NFC, né, nessa situação. Documentos pessoais, que a gente tem visto aí vários documentos de carteira de motorista, documentos do carro, tudo isso também o celular substitui. Lanterna, né, câmera fotográfica, obviamente, né, bússola, ou seja, uma série de situações. Eu brinco até que, às vezes, o telefone até liga, né, faz ligação, né? Ó, tem várias histórias aqui. O Reinaldo, ele conta o seguinte, olha, o meu, naquela época, ele caía tanto no chão que eu cheguei a amarrá-lo com um barbante e funcionava, tá? As baterias tinham tarjas de cores diferentes exatamente para indicar a duração. E depois do Motorola, o próximo passo dele foi o StarTAC, aquele que dobrava no meio. Exatamente. O StarTAC também era o luxo na época, né? Que era fininho, o PT 550 era um tijolão, né? E tinha um problema nessa época, quem lembra dessa época também, que a bateria, você tinha que descarregar a bateria até o zero para depois carregar de novo, né? Para não viciar, né? Exatamente, toda a memória da bateria em relação a isso, né? E aí, um outro aparelho que acho que foi icônico nessa história toda é o Nokia 3310, que era aquele famoso indestrutível, né? Aquele aparelho que você deixava cair e o aparelho ainda continuava funcionando, né? Ficou bem famoso esse aparelho na história dos celulares para isso. Tem o Itamar aqui dizendo que o smartphone, telefone, né, da época dele era conhecido quase uma extensão do telefone sem fio dele. Parecia mesmo, gente.
Exatamente, exatamente. Então, assim, até nessa história toda a gente tem visto a evolução tanto da parte dos aparelhos, dos celulares, com mais memória, mais recursos, como também da própria tecnologia em si, né? A gente saiu lá dos telefones analógicos, né? Que era o começo da telefonia celular, né? O próprio PT 550 funcionava numa rede analógica, e depois a gente veio para as redes digitais, 2G, 3G, 4G e até o 5G. Então, ou seja, a tecnologia também evoluiu bastante nesses 50 anos, né? E você imagina que foram só 50 anos, né? Ou seja, outras tecnologias demoraram 100, 120 anos para chegar ao nível que chegou a tecnologia do celular. Imagina daqui para frente, né? Nessa velocidade que a gente está tendo de tecnologia gerando tecnologia. O Swami, ele diz o seguinte, olha, nem todo mundo podia ter um tijolão desse na época, né? Até porque quem recebia a ligação também pagava por ela. E tem mais verdade. Participações, tem o Sandro também falando do valor das ligações. Patrícia, vamos exibir. Vou contar minha experiência rapidinho. Um amigo meu conseguiu, não sei como lá, ele conseguiu 2. Um para ele e um para a esposa. Só que era uma loucura, que você pagava para receber. Você pagava para receber também, entendeu? Você não ligava porque era caro e não queria receber porque era caro. Aí ele me passou um. Você pagava uma assinatura mensal, igual um telefone fixo, e ficava ali, só usava por emergência. Era ter, mas não tendo, entendeu? Era uma loucura, mas graças a Deus as coisas melhoraram. É isso mesmo. Inclusive, tinha um acréscimo quando você estava fora da sua região, né, base, né, que é chamado roaming, que você pagava até mais caro ainda, né, a ligação, porque você pagava a ligação que você recebia e mais o a deslocamento. mais deslocamento, exatamente. Era um preço absurdo, né, de como você recebe uma ligação que estava fora da sua área de cobertura. Hoje, você viaja para outro país, né, e tem vários planos de vários operadores aí que você não mesmo recebendo, fazendo ligação, isso é o custo de uma ligação local. Então, realmente a gente teve uma mudança muito grande em relação a isso. O Renato, ele falou que quando mudou para o PT 550, eles até deram um apelidinho para o aparelho, que ele virou um tijolinho em vez de tijolão. Exatamente. Lá. O StarTAC fez sucesso, o PT 550, depois teve o 650, 950, teve vários aparelhos aí. Nessa época, a Motorola era assim, a empresa, né? Da época só tinha basicamente ela como fornecedora de aparelhos de celular nesse primeira fase aí das redes de celular. Mais um áudio aqui, do Sérgio, Patrícia. É isso aí. Mas, ei pessoal, eu sou o Sérgio aqui de Colina de Laranjeira, Serra. Eu vou te falar, viu? Eu tenho 58 anos hoje, já usei o PT 550 e muito, tá? E tirava onda mesmo com o bicho de lado ali. E eu acho que o meu problema que eu tenho de coluna aqui, hoje foi por causa desse PT 550 que eu carregava na cintura, viu? Eu tenho essa desconfiança. Muito bom, muito bom. Isso que o nosso ouvinte comentou é verdade. No passado, no começo, né? Era assim, um sinal de status você colocar o celular no cinto lá, ficar mostrando, né, que você tinha o celular, que você usava o celular. Hoje a gente esconde o celular, né? Por causa de roubo, a gente coloca no bolso, coloca na bolsa, não usa na rua por causa disso. Antigamente você usava ele de forma mais exposta possível, isso. Que coisa, né, Gilberto? E como a gente evoluiu do ponto que até você falou hoje, ele até faz ligação, porque o que menos a gente faz hoje é ligação, né? Exatamente. Hoje o que eu menos faço no meu aparelho com certeza é ligação. Ainda mais ligação pela operadora mesmo, né? Que hoje você faz muito mais ligação muitas vezes pelo WhatsApp, né? Do que mesmo por uma outra ferramenta de comunicação instantânea, do que mesmo pela operadora em si, né? Então isso realmente foi uma mudança de paradigma bastante grande. Evoluímos muito, né? Muito. E olha só, a gente está falando de 5G, né, que está começando aqui no Brasil, a cobertura começou a se desenvolver. Fora daqui, a discussão já é sobre o 6G, né? Uma tecnologia mais moderna, mais rápida, com outros serviços incorporados a prestação de serviço de celular. Então, ou seja, a tecnologia já está num outro passo aí fora, né? Falando em 6G, falando em frequências diferentes, falando em serviços diferentes para ser incorporado na tecnologia em si. Então, a gente vai ter muitas novidades aí pela frente, com certeza.
Isso é muito importante. E Gilberto, a gente lembrou, né, do StarTAC que dobrava, e hoje a gente tem várias e inúmeras tentativas, né, de voltar a essa época. Tem gente que é saudoso, que tem saudade do celular que dobrava, que hoje a tela fica muito exposta, a gente corre mais risco de quebrar, não é isso? O visor. Exatamente. A Motorola, inclusive, lançou, no final do ano passado, uma versão moderna do StarTAC, né? Também é um dobrável, mas a tela não é dobrável, ele tem duas telas exatamente, tipo para meio que um uma relembrança ou releitura do como era o StarTAC antigamente. Não foi muito sucesso no mercado não, mas ela fez esse lançamento em si. Agora a gente está vendo oficialmente os fabricantes investindo naquela tela completa, né? Um celular dobrável com uma tela que é contínua, né, entre as duas partes que você abre. Isso ainda está, assim, a tecnologia está começando a evoluir, o começo foi bastante traumático para os fabricantes, as telas que quebravam no meio, que não tinham a qualidade desejada, a bateria durava pouco, porque a tela é grande, os aplicativos não estavam preparados ainda, não estão preparados para usufruírem dessa tela maior, né, um formato diferente, então a gente ainda vai ter um caminho a seguir nesses telefones dobráveis ainda daqui para frente, viu, Fernando? Uhum. Excelente, viu? Olha, quem quiser compartilhar um pouco mais conosco, né, das suas histórias com o Motorola, o tijolão, o tijolinho, né, e como que a gente evoluiu desde a primeira ligação de um telefone celular no mundo, isso já tem eu comentava com a Patrícia aqui, né, quando a gente começou a chamar para a enquete, que assim, não me parece ter 50 anos, eu não senti isso. Exatamente, é isso mesmo, assim, como a tecnologia evoluiu muito rápido, a gente entrou, acho que muito rápido na sociedade, no nosso dia a dia, né? Faz parte hoje do nosso dia a dia o celular. Então parece que a gente sempre esteve aqui, né? Sempre esteve na nossa sociedade isso. É verdade. Tem um ouvinte que fala o quê? Nos anos 90 tinha uma promoção, ainda do jornal A Gazeta, você assinava o jornal por um ano e ganhava um aparelho, viu? De linha telefone, e uma linha de telefone, tá? E ele disse, olha, eu sou cliente desde aquela época, porque ele ganhou na promoção o aparelho e a linha, viu? Olha, que legal, bacana. E ele guarda bacana. todos os aparelhos de lembrança. O Saulo deve ter, olha, uma relíquia na casa dele. Não, é verdade, hein? É verdade. Né? Que a gente teve. Eu nem sei quantos aparelhos eu tive desde o começo aqui, não é? Ou seja, alguns já ficaram pelo caminho lá. Realmente, hein? Deve ter um bom estoque lá de aparelhos em casa. E o Giovanni disse que ele acha que o salto de tecnologia se deu com a entrada da Apple no mercado. Com certeza, o Giovanni tem razão, assim, com certeza mudou o paradigma de celular. Até o iPhone, a gente tinha telefones que eram teclado e uma tela bem pequenininha, que tinha até algum tipo de... você conseguia construir alguma mensagem via SMS, com aqueles teclados multifunção, que você tinha várias letras no mesmo número, mas com a entrada do iPhone, né, a gente realmente viu a questão de telas grandes, aplicativos instalados no smartphone. Então, ou seja, mudou realmente o paradigma de celular, veio com o iPhone, que é um outro aparelho icônico. Tanto o PT550, que foi o primeiro celular brasileiro no Brasil, né? O 3310 da Nokia que eu comentei e o iPhone. São os três aparelhos que para mim são icônicos nessa história do celular. Isso aí. Vamos pro golpe? O golpe tá aí. Muito bem, Fernanda. Um golpe que começou, né? Ou seja, a gente teve relatos já na internet a partir da semana passada, que é um golpe assim bastante curioso, né? E até inusitado, né? Uma médica de Fortaleza relatou via rede social que no último sábado, né? Que ela estava jantando e quando voltou para o carro dela, que estava estacionado na frente do restaurante, ele estava sem a placa de trás, né? E tinha um papelzinho no vidro do carro, né? Falando que ele exigia, o golpista, né, exigia um pagamento de R$100 via Pix para ela resgatar a placa do carro, ou seja, a placa lá estava dizendo assim, o bilhetinho, né? Evite problemas e gasto absurdo para fazer outra placa lá no Detran, né? Se você pagar via Pix aqui, eu te devolvo imediatamente a placa do carro. E ela tinha um telefone, inclusive, lá. Ela entrou em contato com o telefone e perguntou assim como é que ela receberia a placa de volta. E o golpista falou que ele entregaria em qualquer endereço que ela indicasse, né, para isso. Então veja que é a situação. E aí, inclusive, o golpista perguntou
qual era a placa dela, porque dá para entender que ele tinha feito esse golpe para muitas outras placas, ele queria saber qual é a placa que ele ia devolver para a vítima, né, nesse caso. Então, e aí a vítima até relatou lá na rede social de que para fazer uma placa nova lá em Fortaleza, ela gastaria em torno de R$ 600, né, para fazer uma placa nova. E aí ele fez essa questão. Então, o que ela fez? Ela fez um BO, né? Registrando, né, exatamente essa questão toda disso aqui, né? E aí a dica é que você deixe o carro em um local que tenha pelo menos uma exposição maior, já que os golpistas não querem ficar lá sendo pegos mexendo na sua placa do carro em relação a isso. Mas é um golpe realmente surpreendente até, né? Assim, um resgate na placa do carro, né? É isso. É bem, bem surpreendente. Obrigada, Gilberto. Até sexta. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.